gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos dando início em mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para darmos início a este culto, pedindo a direção e a bênção ao Senhor nosso Deus. Gracioso e soberano Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez em tua santa presença, Senhor. Primeiramente, nós pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas. E agradecemos ao Senhor pela vida, pela paz, pela saúde, pelas vitórias, pelas lutas também. Nós agradecemos porque sem elas nós não teríamos as vitórias. Então agradecemos por tudo e agora pedimos que o Senhor nos dê a orientação para mais este culto, a inspiração, que tudo quanto se fizer, faça-se para a glória do Teu nome e para a edificação dos Teus filhos, ó Pai. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento, pedindo e agradecendo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui a escritura aberta, que será Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que é o versículo alusivo à mensagem que nós estamos estudando, né? 70 semanas de Daniel. E agora nós vamos ter a parte de adoração, a parte de louvores. Vamos cantar todos com alegria, com a alma, vamos louvar ao Senhor, né? Nós não vamos assistir o culto, nós vamos louvar ao Senhor, participar. Depois nós voltaremos então com a leitura bíblica. Cantemos todos agora para adoração ao Senhor nosso Deus. Meu amigo e irmão, és o meu mestre divino. De ti me vem bênçãos em profusão, Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus, raie depressa teu dia de luz, juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios!
Nada no mundo me pode afastar nunca do Mestre Divino. Tenho o desejo de sempre cantar: Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Raie depressa teu dia de luz. Juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Mais do que o mar é profundo esse amor de Cristo Mestre Divino. Sinto elevar-me tão grande favor. Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Raie depressa teu dia de luz. Juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Podem amigos aqui me trair, mas nunca o Mestre Divino. Seu grande amor não me deixa cair. Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Raie depressa teu dia de luz. Juntos do lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus
é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele num lar perenal morarei, num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Amém. Graças a Deus, que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Então vamos aqui agora em Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? Então agora nós vamos dar continuidade na leitura da mensagem, que tem o título 70 Semanas, de Daniel.
partindo aqui do parágrafo 30, porque nós já chegamos até aqui no culto anterior. Então vamos aqui, não é? Agora estamos agradecidos por esta manhã, pela grande oportunidade de abrir novamente essas páginas da palavra eterna de Deus. Agora, a razão pela qual eu tenho lançado sobre os meus ombros o tratar de explicar isto é porque vamos através do livro de Apocalipse e acabamos de sair das 7 eras da igreja e logo ao final do 3º capítulo do livro de Apocalipse, a igreja é tomada da terra à glória, ou seja, para a glória, né? A glória. E eu tenho tratado com todo o meu coração levar isto às pessoas que eles estão esperando. Deixa eu fazer uma pausa aqui, né? Para não ir muito longe, depois a gente não se esquecer. Então os irmãos guardaram bem. Ele disse aqui que a igreja noiva sobe no arrebatamento no final do capítulo 3 de Apocalipse. Não vamos esquecer esses detalhes, que eles são muito importantes para a nossa compreensão, não é? A igreja noiva do Senhor Jesus Cristo sobe no arrebatamento no capítulo 3, no final do capítulo 3. Então, continuemos aqui, não é? As pessoas que eles estão esperando que suceda, que eles veem escrito no livro de Apocalipse, quando não era aplicado à era da igreja. E estamos mais próximos do fim que o que vocês pensam. Ele está citando aqui a condição de se colocar determinadas escrituras em lugares errados, que não é o tempo para o cumprimento daquilo, não é? Umas noites atrás, Billy, minha nora, devo dizer, me telefonou tarde da noite e disse que havia um homem de nome Andy Hammond, que é um primo meu, estava morrendo no hospital e eu fui vê-lo. Eles o haviam entorpecido de tal forma que estava adormecido e eu não podia falar-lhe. Na próxima manhã, eu pedi a Deus que o mantivesse vivo até que pudesse... Ele é um bom homem, porém, ele não era cristão. Ele não é um tio, ele é um primo, casado com uma prima minha. E então, quando a tia Hattie me disse ela disse: Billy, todos estes 80 anos de sua vida, ele não tem servido a Deus. Eu penso que, mas nós vamos esperar a confirmação aqui, que essa tia Hattie deveria ser a esposa dele, não é? Porque ele mencionou que ele não era tio, ele era primo, mas ele tratou a irmã aqui de tia. Talvez seja uma relação de marido e mulher então, né? Mas vamos em frente para nós irmos descobrindo aqui. Então ela estava dizendo para ele, esses 80 anos de sua vida, ele não tem servido a Deus. Porém disse, umas semanas atrás, ele estava assentado em casa, ele tem 80 anos. Por certo, ele não faz muito trabalho manual. Porém disse, ele a chamou, ele disse, Hattie, sabes de uma coisa? Cristo me apareceu apenas minutos atrás. Olhemos isto, né? Cristo me apareceu apenas minutos atrás. Ela lhe olhou e disse, Randy, que sucede? Ela disse, ele disse, não, ele se pôs diante de mim e disse algo, que disse ele? É mais tarde do que pensas. Esse primo, né, com 80 anos,
do irmão Brana, né, primo dele. Ele está contando isso, certamente era sua esposa, não é? E ele disse: Hatie, Jesus Cristo apareceu para mim há poucos instantes atrás. E ela disse: o que é que ele disse para você? Ele disse: é mais tarde do que pensas. E esse é o que estava internado lá, sedado no hospital, né? Em poucas semanas depois disso, 2 ou 3 semanas, sofreu um ataque e ali estava paralisado, morrendo no hospital. Eu disse: tia Hatie, devia te dar vergonha por não chamar-me, ou alguém para pôr seu coração em condição para esta hora, a qual tem chegado agora. Eu pedi ao Senhor na próxima manhã, quando Ele não podia falar. Assim sendo, eu lhe perguntei, eu disse: podes ouvir-me, tio Andy? E ele moveu um pouco a cabeça e moveu seu queixo, e eu orei por ele. Lhe fiz confessar seus pecados até Deus. Eu queria lhe batizar, e a tia Hatie queria ser batizada. E eu desci ao salão para ver a uma jovem que vive aqui na Redondeza e que eles iam enviá-la a um hospital mental. E o Senhor havia feito uma grande coisa por ela. Veio para casa, logo no caminho me encontrei com uma irmã de cor e ela disse: não é você o irmão Brana? Eu disse: sim, sou eu. Ela disse: se recorda você de mim? Eu sou a senhora Dreyer. E eu disse: sim, creio que sim. Pat Dreyer. E os outros: sim. E eu me recordo de você. Ela olhou para o quarto, e quando o fizemos, me perguntei por que ela havia dito aquilo. E ali o tio Andy se havia levantado da cama e estava sentado ali, movendo suas mãos e braços como qualquer outra, tratando de alcançar a coisa, de descer da cama, para poder sair dali. Agora, eles vêm para serem batizados no nome do Senhor Jesus, ele e sua esposa. Aleluia! Oh, meu Deus! Às vezes eu fico pensando: Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? E eu acho que foi, se não me engano, foi Gideão, não é? Que disse: Senhor, quando o anjo lhe apareceu, ele disse: Senhor, mas se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Onde estão todas estas coisas, todos esses sinais que nós cremos ser verdadeiros? Olha isto, o irmão de 80 anos, ele nunca havia aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois, um dia, ele disse para a esposa: Cristo apareceu para mim aqui. Ela falou: o que você está dizendo? Não é? Ele disse: não, é verdade, ele apareceu. E ela disse: ele disse alguma coisa para você? Ele disse: sim. Ele disse: é mais tarde do que você pensa. Olha só. E depois o irmão Brana foi lá, orou por ele, e na outra manhã ele estava tentando se levantar da cama, não é? Agora ele disse: agora eles estão vindo, tanto ele como a esposa, estão vindo para serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando: oh meu Deus, se alguém está nos ouvindo nessa hora e ainda não tem colocado sua vida em ordem, por que não colocá-la? Por que não deixar tudo ok, tudo certo com Deus, pronto para partir a hora que precisar?
Que Deus seja misericordioso conosco. Aleluia. Assim, porém, pelo que disse, isso é mais tarde do que pensamos. Naquele caso lá, era mais tarde para ele, para esse senhor, irmão, esqueci o nome dele aqui para trás, né? Então, para ele, era mais tarde, assim, individualmente, mas aqui para nós, é mais tarde no geral. É mais tarde do que nós pensamos, crentes, irmãos, não é? Que Deus seja misericordioso para conosco, mas é mais tarde também, pode ser mais tarde também individualmente para alguém, para um, para outro. É uma coisa de se levar a sério, de se pensar seriamente nestas coisas aqui. É mais tarde do que pensamos. E eu creio que essas 70 semanas de Daniel nos farão entender. Agora, a maioria de nossos irmãos pentecostais, o que já disse anteriormente na fita, que eles estão em desacordo com isto, eles estão esperando que algo grande e poderoso ocorra. E meus irmãos, se vocês ouvissem com cuidado e não e ouçam, vocês se darão conta que esse algo grande e poderoso já tem passado. Jesus está pronto para regressar. A igreja parte no 3º capítulo de Apocalipse. Nada disse ali nada exceto a última coisa, o último mensageiro da era. Então, tratamos com os judeus até o regresso outra vez com a noiva no capítulo 19. Deu para entender bem, né, meus irmãos? A igreja noiva sobe no final do 3º capítulo de Apocalipse. Ela não volta mais na terra, ela vai estar na ceia das bodas do Cordeiro até o capítulo 19 de Apocalipse. É quando ela volta com seu noivo, com seu marido, com seu esposo, não é? É isso aqui. Capítulo 19, do capítulo 6 ao capítulo 19 é tudo com os judeus. Aí é que eu quero levar o meu bom irmão aqui durante esses selos, irmão Woody, que anteriormente ele cita aqui o nome da igreja, né? Ele e toda a sua família aqui nesta manhã, que esses 144 mil não era, nada tem a ver com os gentios, eles são judeus. Então, olhemos isto. A Bíblia nos informa que serão 144 mil, 12 mil de cada tribo. Então não tem nada a ver com os gentios, aqueles 144 mil, não é? Eles são judeus, vê? E não é o corpo místico de Cristo na terra hoje. A noiva é esse corpo místico. Pelo Espírito Santo, somos batizados nesse corpo místico. Os 144 mil não fazem parte da noiva. São pontos doutrinários muito fundamentais que nós não podemos esquecer, não é? Agora, sabemos que no livro de Daniel aqui, onde temos estado lendo, e leremos de novo porque é sua palavra, no capítulo 9 de Daniel, o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Ele só leu o 24, o mesmo que nós tínhamos lido no início do culto aqui, não é? Versículo 25. Só sabe
e entende desde... Agora, isso é do que temos estado falando. E terminamos domingo passado à noite, ungindo o mais santo. Aqui é onde começamos esta manhã, no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, essa é minha santa cidade. Vê, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, então não perca esses números. 7 semanas mais 62 semanas são 69. Por que será que dividiu em 3 partes, não é? Por causa dos acontecimentos em cada parte dessa. Então vamos prestar bem atenção, né? 7 semanas e 62 semanas, ponto e vírgula, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então, foram acontecimentos significativos que aconteceram nas divisões dessas 7 para 62. Primeiro foram 7 vezes 7, 49, né? Depois foram 62. E aí, quando chegar no final das 62, o Messias seria tirado. Então é isso que ele está explicando para nós aqui, como foi tirado, né? Lá no dia de sua morte. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerras. Estão determinadas assolações e... Agora recorde, esse é o final da guerra, o temos aqui no quadro, e agora estamos começando outra coisa. E ele firmará, ele quem? Ele estava falando de um príncipe que viria para destruir a cidade, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Isso é tudo, ele diz aqui. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Oh, que lição! Eu disse à minha esposa outro dia, eu me pergunto se as pessoas o estão recebendo realmente. Agora, eu quero que vocês o captem. Não, se vocês... nós tivemos que ficar todo o dia... Eu acho que ele disse, se tivermos, sim. Se nós tivermos que ficar todo o dia, fiquemos. Agora nós queremos recebê-lo, vem? Nós queremos conhecer que é a verdade, e se você tão somente pode vê-lo, e eu peço talvez, logo eu deixarei o cartaz pendurado aqui, e você o pode desenhar mais tarde. Então ele estava dizendo aqui que ele ia deixar o quadro negro lá, para aqueles que desejassem voltar ali, observar os pontos, enfim, a pessoa podia fazer isso e fazer suas anotações, né? Você poderia desenhar mais tarde, entre aqui esta tarde ou quando você quiser, e desenhe os cartazes. Lhe ajudará a entender. Essa é a razão pela qual o pus ali, para que vocês pudessem entendê-lo. Agora, repassemos um pouquinho para estabelecer uma base.
Agora, aqui, Daniel estava preocupado por seu povo, porque ele havia lido ao profeta Jeremias e entendeu que Jeremias havia dito que eles estariam em cativeiro por 70 anos. E então ele havia visto que eles haviam estado em cativeiro 68 anos. Faltavam só 2, para cumprir a profecia. Assim sendo, ele sabia que o tempo estava à mão. Então lançou a um lado todo o seu trabalho, desceu como foi suas persianas de todas as suas tarefas diárias, firmou seu rosto para Deus, se vestiu de cilício e pôs sobre si cinzas e foi jejuar, e orando que ele pudesse entender quando seria esse tempo. Logo encontramos, como tenho assinalado anteriormente, os ventiladores estão demasiadamente altos, me põe rouco. Obrigado, irmão. Agora encontramos que Daniel, ele queria esta informação para o seu povo. E eu creio que se Daniel, lendo aos profetas anteriores a ele, e teve essa classe de entendimento, que ele estava próximo ao fim, e buscou a Deus para averiguar quão perto estava o fim, então eu creio que estamos justificados quando vemos que estamos ao final do caminho, não para vestir-nos de cilício ou cinza, mas para lançar fora as coisas do mundo e nossos cuidados desta vida e buscarmos a Deus para conhecermos em que dia do ano estamos, porque vemos que estamos ao final. E assim que a igreja jejuar e orar e estiver preparada, isso é pelo que eu me ponho empenhado em tomar sobre meus ombros, sem conhecer como explicar isso, porque eu o tenho deixado passar em cada ocasião e dizia, estas 70 semanas de Daniel, porque eu não o entendia. E é por isso que me tenho posto agora a tratar de explicá-lo. E eu creio, mediante a ajuda do Senhor, eu posso fazê-lo com sua graça, trazê-lo onde mostrar-lhes quão perto estamos da vinda do Senhor. Agora, a Daniel faltavam 2 anos. Logo encontramos que, enquanto ele estava em oração, o anjo Gabriel foi a ele e não somente lhe explicou quando seu povo sairia do cativeiro, mas também tudo o que estava determinado para o seu povo, porque ele estava preocupado quando eles haveriam de deixar Babilônia e voltar para sua terra. Mas o anjo veio e mostrou não somente este particular aí, mas mostrou todo o percurso até o fim das coisas, Então, tudo o que restava para o seu povo. Ele disse, restam todavia 70 semanas para os judeus. Para vocês saírem daqui, falta só 2 anos. Mas, na verdade, para o povo judeu chegar no seu ponto final com Deus, faltam 70 semanas ainda. Parágrafo 46 aqui da mensagem 70 semanas de Daniel. Então, encontramos que ele tinha um propósito sextuplo e um deles era para terminar a transgressão e para pôr fim ao pecado, fazer reconciliações pela iniquidade,
trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir ao Santo dos Santos. E no domingo anterior, pela manhã, tomamos a Daniel em sua condição ali orando. No domingo passado à noite, dando as escrituras de modo que as pessoas lessem quando regressassem para casa. O ouviram? Lhes agradou? Maravilhoso. Agora, o propósito sextuplo é encontrarmos que este sextuplo propósito ungir o Santo dos Santos. Esse seria então o último propósito, né? Ungir o Santo dos Santos. Encontramos que o mais santo representa a igreja, o tabernáculo. Ele não está falando aqui tabernáculo físico de pedra, de tijolo, não, né? É outra coisa. O mais santo representa a igreja. O tabernáculo é a última coisa a se fazer. Era ungir o Santo dos Santos. Isso é o tabernáculo milenial, no qual ele viverá durante o milênio, no qual viveremos. Agora, hoje estamos abordando o tema que são 70 semanas, e isso é uma parte importante, as 70 semanas. Agora, sabemos que as Escrituras não podem mentir. Elas têm que ser a verdade. E se este anjo Gabriel veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 semanas aos judeus, agora nós aplicamos isto a uma semana de 7 dias. Porém, a profecia é sempre dada em parábolas, não é? Ele está explicando aqui que uma semana ali, no caso, uma semana são 6 dias, uma semana de 7 dias, não é? Então vamos aqui, não é? Agora, hoje estamos abordando o tema que são essas 70 semanas, e isto é uma parte importante, as 70 semanas. Agora sabemos que as Escrituras não podem mentir, elas têm que ser a verdade, e este anjo Gabriel veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 semanas aos judeus. Eu estou dando uma relida aqui para nós recapitularmos bem, né? Agora, nós aplicamos isto a uma semana de 7 dias, para então nós conseguirmos contar em anos, não é? Porém, a profecia é sempre dada em parábolas. Acho que deu para entender bem, não é? Quer dizer, semana não é semana de dia de 24 horas, é semana de anos. Uma semana, 7 anos, e assim sucessivamente, não é? Bom, e assim, sem dúvida, que através das eras tem havido centenas e centenas de pessoas, eruditos, homens capacitados, tratando de explicar o que eram estas 70 semanas. E eu tenho tido muitas de seus contrários sobre isso. Eu estou muito agradecido ao Sr. Smith, da igreja, ele cita aqui o nome, né? Por seus pontos de vista. Muito agradecido ao Dr. Lawkin por seus pontos de vista. Estou agradecido todos estes grandes eruditos pelos seus pontos de vista acerca disto. E lendo-os, me esclareceu muito que pudessem encontrar lugares que parecem corretos. Porém, para encontrar os pontos de vista que eu pensei que me agradaria explicar, eu busquei na enciclopédia do tempo para encontrar o significado de
tempo. E encontramos aqui, temos tempos, tempo e mais tempo. Então, ele queria saber por que estava escrito lá um tempo e tempos e metade de um tempo. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Lá estava escrito um tempo e tempos e metade de um tempo, né? Então ele foi buscar nos dicionários para ver o significado dessas coisas. E encontramos aqui tempos, tempos e tempo e mais tempo. Que é tempo? Que é uma semana? Agora, isso tem sido 3.430 anos atrás, desde que isso se passou, desde que Deus começou a tratar com o judeu. Muitos anos atrás, Daniel estava a ser, quer dizer, antes de Cristo, né? Naquele tempo eram 538 AC, isto é, antes de Cristo, né? Naquele tempo, 538 anos antes de Cristo, quando ele falou isto por tempos, tempo e meio tempo. E 70 semanas, busque onde 70 semanas o tomaram, pois ele ainda estava na Babilônia e 70 semanas, e Deus lhe havia dito que esse era todo o tempo que estava determinado sobre o povo. Aleluia, né? Não vai ficar difícil para entender agora, aqui, conforme a explicação. Agora, aqui, minha igreja conhece que, através dos anos, sempre lhes tenho dito: se você quer saber o dia da semana, olhe no calendário. Nós temos os nossos calendários aqui, não é? Porém, se você quer conhecer o tempo em que estamos vivendo, vigie esses judeus. Porque o judeu é como se fosse um calendário. As nações gentias, Deus não deu tempo para eles. Só falou tempo dos gentios, não é? Mas os judeus têm essa base numérica para a gente saber, um profeta decifraria isso, não é? Então é isso, ele disse: se você quer saber o dia da semana, você olha no calendário, não é? Então, se queremos saber em que tempo estamos vivendo, vigie a esses judeus. Esse é o único indicador do tempo. Deus não dividiu, não fixou tempo algum aos gentios. Não houve espaço algum de tempo. E aí é onde eu creio que muitos escritores confundiram por tratar de explicar isto aos judeus e aos gentios, misturar, né, os dois povos. Porque ele disse teu povo, ele não disse gentios, ele disse teu povo estão determinados 70 semanas, não é? Então, porém, ele estava falando com Daniel, não com a igreja, ao povo de Daniel, os judeus. Se ele estivesse falando à igreja, você não poderia fazer com que isso tivesse continuidade em parte alguma. Você está de volta mesmo antes da vinda de Cristo. Se isso estivesse se referindo aos gentios, ele quer dizer, aí nós teríamos que estar vivendo antes de Cristo, não é? Por causa do tempo que não permitiria que fosse agora. Antes da vinda de Cristo. Isso correrá numa classe de semanas proféticas. Se você deseja colocar isso, está seguindo, mas ele estava falando aos judeus, então os judeus são o relógio de Deus. Bom, não sei se ele vai citar aqui, mas o Senhor Jesus Cristo disse, quando vocês quiserem saber se está próximo o tempo, observe a figueira, né? E depois ele disse, e todas as árvores. A figueira é Israel, que tem nome. As árvores não têm nome porque são os gentios. Mas observe a figueira e todas as árvores, não é?
Parágrafo 54, nós já estamos próximos de pararmos, né? Vocês recordam que não faz muito tempo aqui, o irmão Argan Bright, da Califórnia, o vice-presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, veio à minha casa e trouxe uma fita, e não uma fita, mas um filme, que eles haviam de 3 minutos para meia-noite, que foi tomado num estudo científico. Quando eu vi aqueles judeus regressando de volta a Jerusalém, eu vim aqui no tabernáculo e eu disse, sinto como se eu houvesse tido uma reconversão. Muitos de vocês recordam isso. Eu disse, ver a esses judeus regressando. Jesus disse em Mateus capítulo 24, quando virdes a figueira brotar, sabeis o que buscar. Vê os judeus regressando. Agora, eu tenho alguns comentários escritos aqui, gostaria de referir-me a eles agora, e eu tomarei o meu tempo de modo que vocês possam também escrevê-los. Agora, tudo isso toma lugar, agora nós, em cima, durante o tempo em que estamos agora, tudo isso toma lugar para judeu, nada tem a ver com a igreja. Nada desde Apocalipse capítulo 3 até o capítulo 19. Tem que ver com a igreja. Nesse período não tem nada a ver com a igreja, né? Não pode fazer com que saia bem. Não está ali. Aleluia. Mais um pouco aqui, não é? Parágrafo 56, mensagem 70 semanas de Daniel. Agora eu quero explicar como encontrei isso. Agora, no quadro, muitos de vocês verão que eu tenho desenhado espaço-tempo de como vem a espaço, de maneira que possa ser feito para que todos possam entendê-lo. Vocês que estão assentados ali atrás, não podem ver, suponho, o escrito. É muito pequeno. E é escrito de Beck. Beck era sua filha, né? Rebeca. Assim. E esse quadro, eu tinha um pior que este, porém Beck desenhou esse, da imagem do sonho de Nabucodonosor, e eu creio que se parece mais a uma moça Beck, né, que é um homem. Então, era o desenho da irmã Rebeca que ela havia feito, e ele falou, está parecendo mais uma mulher, uma moça do que um homem, né, Nabucodonosor. Porém, de todas as maneiras, nos fornece a informação do que queremos. Agora, se lemos na Bíblia que estão determinadas 70 semanas sobre o povo, agora nada tem que ver com a igreja as 70 semanas. Nada tem que ver com a igreja. Se vocês notam aqui no cartaz, eu tenho a era da igreja entre as semanas. Digo, 70 semanas. Isso aqui é fundamental não perder, né? Se vocês observaram no cartaz, eu tenho a era da igreja entre as 70 semanas. Temos aqui um irmão da Geórgia, o desenhou para nós aqui enquanto passávamos pelas eras da igreja. E estamos certo que entendemos o que isto significa. Essa brancura na igreja aqui, isso significa que foi todo apostólica.
E nessa segunda era, a igreja, eles tinham a doutrina dos nicolaítas. Aqui tem um acento no i, né? Então a gente pronuncia nicolaítas. Ou tinham as obras dos nicolaítas, não havia vindo a ser uma doutrina, era apenas uma obra. Ele está citando aqui o caso do quadro das 7 eras da igreja, que quase todo mundo conhece, não é? Eu preciso me adiantar aqui para fechar o parágrafo. Então, nicolaítas, não havia vindo a ser uma doutrina ainda. Na terceira era, a igreja veio a ser uma doutrina. E na quarta era da igreja, se organizou e foi um papado, né? Ele cita o nome, sempre cita os nomes, né? E a quarta era da igreja foi a era das trevas. Notem que toda a escuridão representa nicolaísmo ou romanismo, a brancura representa ao Espírito Santo, a igreja. Tal e como foi no tempo de São Paulo, toda a igreja apostólica estava cheia com o Espírito Santo, logo os aristocratas começaram a entrar, logo finalmente eles se consolidaram e fizeram uma igreja completamente nova e simplesmente a pequena igreja foi queimada e apedrejada e dada a comer aos leões e toda coisa. Vou parar agora aqui neste parágrafo 58. Se o Senhor permitir, nós continuaremos do parágrafo 59, não é? E agora nós vamos ter a oração final. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos aqui ao redor da Tua Santa Palavra. Agradecemos por todos aqueles a quem o Senhor tem chamado para ouvir estas coisas, porque de nada adiantaria se não tivesse quem ouvisse. Mas então, Senhor Deus, eu peço a bênção, eu peço a cura divina em favor de cada um, eu peço a misericórdia do Senhor em favor de cada um, sobre todo o teu povo, aqueles que estão angustiados, necessitados, desalentados, Senhor, tristes, abatidos, parece que não encontram saída para os problemas. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, dá-nos a tua graça, tem misericórdia, dá-nos graça, saúde, força, discernimento, ó Pai, para prosseguirmos o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos cada pessoa nas tuas santas mãos, aqueles que creem para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Não se esqueçam que nós publicamos os cultos todas as terças e sábados no horário das 18h45, não é? E não esqueçam então de clicar ali no símbolo de gostei para aprovar, né? Dizendo que gostou, porque isso o YouTube entende que é aceitável e ele promove, não é? E também, se não é inscrito, inscreva-se no canal e também ativa o sininho para receber as notificações, né? Os nossos endereços, nós estamos tendo cultos agora presenciais na igreja, nos 2 tabernáculos nossos, né? Em Santa Bárbara e em Campinas. E os endereços estão aí na descrição do vídeo e também os horários dos cultos e dias e tudo, toda a informação, e tem também o WhatsApp se você precisar entrar em contato conosco, né? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo culto. Se Deus quiser, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.